Olá, quinto ano, tudo bem? É a tia Amanda e hoje nós teremos aula de História. Então, após a correção dos exercícios da aula anterior, eu irei estar falando com vocês sobre o Estado Novo. Vamos continuar com a Era Vargas, ok? Vamos lá? Na aula passada, turma, eu comecei a falar com vocês sobre a Era Vargas. E essa era pode ser dividida em 3 fases: governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Vamos ver então o Estado Novo. O Estado Novo. A nova Constituição aumentava e concentrava os poderes políticos nas mãos do presidente da República. Muitos historiadores classificaram essa época como uma época de ditadura militar no Brasil. Entre os anos de 1937 e 1945, os partidos políticos foram extintos e a imprensa foi alvo de censura. Vargas foi substituindo governadores e demais políticos que não o apoiavam por pessoas próximas que o apoiavam. Durante a ditadura, as eleições foram suspensas, as greves foram proibidas e a polícia foi usada para perseguir qualquer pessoa que contrariasse o governo. Muitas prisões, torturas e mortes aconteceram para silenciar a oposição às decisões do governo. O Estado Novo foi marcado por uma forte onda nacionalista e pelo autoritarismo de Getúlio Vargas. Esse tipo de nacionalismo foi incentivado por meio de divulgação de propagandas nos meios de comunicação. Nesse período, cinema, teatro, rádio, livros, jornais e revistas tornaram-se mais populares. Por isso, o governo vinculava neles propagandas cujo objetivo era promover as políticas do Estado Novo e incentivar o patriotismo no Brasil. As propagandas do governo Vargas transmitiam ao povo a ideia de que o Brasil passava por grandes desenvolvimentos. Assim, a população tinha a sensação de que as ações do presidente eram as melhores para o país e que todos deveriam trabalhar para o bem da nação. Em 1939, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, órgão do governo encarregado de fiscalizar toda a informação a qual a população tinha acesso. Além de censurar a imprensa e as manifestações culturais, como cinema, teatro, música e literatura, o DIP produzia material que valorizava a imagem do presidente, como livros, cartazes e reportagens. Getúlio Vargas acreditava que as crianças deveriam enaltecer a pátria e amar o Brasil, em favor do engrandecimento da nação. Para isso, publicou diversas cartilhas com mensagens que incentivavam determinados comportamentos e sentimentos nos jovens, que, de acordo com o governo, poderiam contribuir para o desenvolvimento do país. Nessas cartilhas, Vargas foi representado como um guardião do futuro do Brasil, um homem simpático e gentil com as crianças. Vamos falar um pouquinho sobre a Era do Rádio. O rádio foi o principal meio de propaganda do governo durante o Estado Novo. Esse meio de comunicação se tornou popular no Brasil no início da década de 1930, quando diversas emissoras foram criadas. As primeiras transmissões restringiam-se a notícias, mas logo surgiram programas de humor, de música, de esporte e radionovelas. Nessas transmissões, alguns artistas tiveram grandes destaques, como os músicos Pixinguinha, Noel Rosa, Ari Barroso e a cantora Carmen Miranda, que fez muito sucesso no Brasil e no exterior, onde também atuou no cinema. Para aproveitar a popularidade do rádio, o governo criou o programa Hora do Brasil, valorizando assim a cultura nacional e promovendo a imagem do presidente para a população. O programa tinha 1 hora de duração e era transmitido para todas as rádios do país. Sua programação contava com músicas, recordações de acontecimentos históricos e informações sobre a agenda do presidente. Vamos ver agora sobre o fim do Estado Novo. Em 1939, iniciou-se um grande conflito armado que abalou o mundo inteiro, a Segunda Guerra Mundial. De um lado, formou-se o grupo dos países conhecidos como Eixo, liderado por Alemanha, Itália e Japão. Do outro, formou-se o grupo dos aliados, liderado por Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Inicialmente, o governo brasileiro não apoiou nenhum dos grupos, embora tivesse semelhanças
com a Alemanha e a Itália, também governadas por regimes ditatoriais. No entanto, devido ao afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães e acordos de auxílio financeiro e tecnológico com os Estados Unidos, o presidente decidiu apoiar os aliados na guerra. Em agosto de 1942, o governo brasileiro declarou guerra aos países do eixo. Em 1944, foram enviadas tropas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para lutar na Itália ao lado dos aliados. Após a entrada do Brasil no conflito, a oposição contra Vargas intensificou-se. O presidente perdeu o apoio dos militares, que estavam insatisfeitos com o governo, e manifestações públicas de descontentamento com a ditadura no país passaram a ocorrer. Os opositores de Vargas diziam que havia uma grande incoerência na atuação do governo. Enquanto tropas brasileiras eram preparadas para combater os governos ditatoriais da Europa, os cidadãos brasileiros contrários à ditadura de Vargas eram perseguidos por ele. Diante da pressão, Vargas convocou eleições para dezembro de 1945, autorizou a fundação de partidos políticos e exigiu o DIP. Ainda assim, ele mantinha bastante prestígio e contava com o apoio de grande parte da população. Nesse cenário, ganhou força um movimento popular conhecido como querimismo, Queremos Getúlio, que defendia a continuidade de Vargas no poder. A popularidade do movimento querimista chamou a atenção dos principais adversários do governo. Preocupados com a possibilidade de uma nova manobra em favor da permanência do presidente, um grupo formado por políticos e militares pressionou Vargas a deixar a presidência antes da data prevista. Assim, em outubro de 1945, Vargas renunciou publicamente à presidência e o Estado Novo chegou ao fim. Oi, turma! Bom, agora vocês farão os exercícios da página 55 até a página 63, ok? Grande beijo no coração, até a próxima aula, turma! Tchau, tchau!